Certa vez, um aluno ignorou de propósito, uma pergunta que o professor fez, com a intenção de provocar mesmo, com a intenção de provocar. E aí então o professor, espumando de raiva, agarra o aluno e leva ele para fora da sala, em sentido do corredor, para ir para a sala do diretor. Só que nesse momento, enquanto o professor estava levando ele para a sala do diretor, o aluno simplesmente dá um golpe no professor. E o professor cai como se fosse uma plasta no chão. E aí o professor, que já estava espumando de raiva, o professor que já estava vermelho de raiva, começa a empurrar o aluno até a sala do diretor. Quem que estava sentado naquela cadeira do diretor? Sensei Jigoro Kano. Naquela época, Sensei Jigoro Kano era diretor de algumas escolas do Japão. E aí imagina você ali no seu escritório, sentado, tranquilo, calmo, de boa, quando pam, a sua porta é arrombada. Foi isso que aconteceu. Então, o professor chega com o aluno e fala: Sensei Kano, isso aqui é um escândalo, isso aqui é inaceitável, não tolero isso. Eu quero que esse aluno seja expulso. Expulso esse aluno. Eu, enquanto professor dele, exijo que esse aluno seja expulso. E aí Sensei Jigoro Kano olha pro professor, né? E aí o professor, incrédulo, porque, sabe, o que você está esperando? Se ainda não expulsou ele, o que você está esperando? Vai! E aí então Sensei Jigoro Kano olha pro aluno. Encara o aluno, e o aluno, vixe, é agora. E aí então o aluno, pensando que ele ia levar a maior bronca da vida dele, sabe o que Sensei Jigoro Kano fala? Caramba, mas você jogou de pom? Em uma outra situação, Sensei Kano, ele tinha uma esposa, a esposa dele se chamava Sumako, né? Os dois juntos tiveram 8 filhos. E na última viagem que Sensei Jigoro Kano foi fazer, a esposa dele, toda prestativa, né, toda cuidadosa, ela fala assim para ele: vamos procurar alguém para acompanhar você durante a viagem, para cuidar de você durante a viagem, até porque com a sua idade, né, você já deve estar muito cansado das viagens que você fez. Aí, vixe, aí Jigoro Kano: ô Sumako, tá pensando que eu não sei me cuidar? Tá pensando que eu não consigo me virar sozinho? Porque Jigoro Kano, com 77 anos de idade, se recusava a ser tratado como idoso. Sensei Jigoro Kano, com 77 anos de idade, falava que estar cansado era coisa de gente jovem. Só gente jovem fica cansado. Ele não. Ele estava lá, estava viajando pelo mundo todo, como o Sensei Kleber lá comentou, Sensei Rodney. E uma outra situação, já na última viagem de Sensei Jigoro Kano, ele já estava com pulso fraco, ele já estava com 40 graus de febre, já diagnosticado com pneumonia. Entra o encarregado do navio na cabine dele com um mingau de arroz, que é um prato muito comum para quem está doente, né? E aí o encarregado do navio entra com um mingau de arroz, Sensei Jigoro Kano deitado, doente, mas lúcido, né? E aí o encarregado chega com aquele mingau lá, aí Sensei Jigoro Kano: para quem que é esse negócio aí? O cara estava deitado, quase morrendo. Você não acha que eu vou comer isso daí não, né? Essa gororoba, esse negócio, comida de hospital, sabe? Aquela coisa nojenta. Você não acha que eu vou comer isso aí não, né? Porque ele se recusava até os últimos dias da sua vida. Ele se recusava a ser tratado, né? E essa aqui agora é a minha favorita. É a minha favorita. Como o Sensei Rodney comentou, muitos alunos da Kodokan foram pessoas muito bem-sucedidas. E um desses alunos falou que, semanalmente, Sensei Jigoro Kano dava aula de ética, dava palestras semanais sobre ética na Academia de Professores de Tóquio. E
ele falava que o assunto que Sensei Jigoro Kano mais falava, do início até o final do curso, era Nanikuso. Nanikuso, traduzindo, que droga. Aí o aluno fala assim, nossa, que coisa estranha, né? De você ensinar. Que droga, que esquisito. Nanikuso significa que droga. E esse aluno, bem-sucedido, foi um dos maiores industriais do Japão, tá? Ele falou o seguinte, no começo eu achava estranho alguém como Sensei Jigoro Kano falar que droga, né? Ensinar isso. E aí ele fala o seguinte, mas depois eu entendi por quê. Porque naquela época eu não entendia muito sobre a vida, eu não sabia sobre a vida, eu não sabia sobre a arte de viver. E aí então ele falava assim, eu aprendi pedagogia, eu aprendi inglês, história, geografia, aprendi tudo quanto é coisa. Mas nenhum ensinamento foi tão útil para mim na vida como Nanikuso. E com Nanikuso, Sensei Jigoro Kano queria dizer o seguinte, não importa qual seja a situação, não importa o que você está passando na vida, aplique os princípios do judô e qualquer obstáculo será superado. Olha só que interessante. Aplique os princípios do judô e todo e qualquer desafio, todo e qualquer obstáculo vai ser superado. E quando a gente fala de filosofia do judô, a gente está falando de princípios. Do que está por trás do judô? Os princípios do judô. Alguns princípios são mais conhecidos, outros nem tanto. Até por conta da literatura que aqui no Brasil não é tão vasta assim. Alguns são mais conhecidos, outros nem tanto. E quando a gente fala de filosofia, são sobre esses princípios. E esses princípios fazem a gente pensar um pouco, como é que você está conduzindo a tua vida? Sabe? Qual que é a tua? O que você está fazendo com a sua vida? E os princípios são frases curtas e objetivas que mostram a visão de Jigoro Kano. Como é que ele entendia o mundo, como é que ele via as coisas. Porque a maneira como ele entendia o mundo vai influenciar diretamente nos princípios do judô. No final de novembro de 1936, Sensei Jigoro Kano diz algo que, na minha opinião, é uma das coisas mais fantásticas da sua biografia. Ele fala o seguinte, eu, na faixa dos 70 anos, ainda me sinto fisicamente forte e pretendo continuar trabalhando duro até ultrapassar os 100 anos. No entanto, se eu fosse morrer hoje, aqui nessa cadeira, eu não teria arrependimentos. Agora, eu posso dizer que realizei os meus principais objetivos na vida. E olha só como isso é tremendo, olha como isso é fantástico. Quantas pessoas que você conhece poderiam dizer, não tenho arrependimentos. Posso dizer que cumpri tudo o que eu queria na vida. Quantas pessoas você conhece que podem falar uma coisa dessa? Quantas pessoas você conhece podem falar, eu tenho uma vida plena, uma vida completa, a vida que eu sempre quis? Eu não conheço muitas. Na verdade, eu não conheço ninguém. Né? Eu não conheço. Quantas pessoas você... E é uma coisa assim que é assustador. É assustador isso, na verdade. Isso é preocupante. Os japoneses têm um nome para isso. Mayoi. Mayoi é perda de direção. Mayoi é perda de direção. Sabe, lembrei agora aqui de um autor que é o Lewis Carroll. Ele escreveu Alice no País das Maravilhas. Tem uma passagem desse livro em que a Alice se encontra com um gato. E a Alice fala o seguinte, você poderia, por favor, me dizer como é que eu faço para sair daqui? Aí o gato responde o seguinte, isso depende da onde você quer chegar, né? Aí a Alice responde, mas eu não me importo com onde eu quero chegar. Então o gato responde, se você não se importa onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ué, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Isso é Mayoi, perda de direção. E o mundo vive em Mayoi. As pessoas estão desorientadas. Você olha para as pessoas e você vê as pessoas em uma situação atribulada.
As pessoas estão suportando o sofrimento todos os dias. E isso é preocupante, o mundo está assim. A ideia de Jigoro Kano para o judô é que a gente pudesse combater essa condição de Mayoi, essa condição de perda de direção. Olha só, a ideia de Jigoro Kano é que a gente combatesse essa ideia de perda de direção. Se você pegar o livro Memórias de Jigoro Kano, se alguém tiver aí com o livro, na página 77, ele fala o seguinte, Sensei Jigoro Kano fala assim: espero que os alunos de judô façam uso pleno do conhecimento, dos princípios e dos valiosos ideais obtidos com a prática deles do dojo para levarem uma vida satisfatória e que vale a pena. Levar uma vida satisfatória e que vale a pena. E quando ele fala isso, ele está se referindo ao conceito da cultura japonesa, conhecido como Ikigai. Algumas palavras estrangeiras não têm uma tradução específica para o nosso idioma. E Ikigai é uma delas. Ikigai significa aquilo que faz você levantar da cama todos os dias. Ikigai significa isso. E quando o sensei fala, eu quero que vocês façam judô para levarem uma vida satisfatória e que vale a pena. É isso. A ideia do judô é que você consiga descobrir o seu Ikigai, o seu propósito, para que você não fique perdido nessa condição de Mayoi, de perda de direção, em que você acorda, trabalha, dorme. Acorda, trabalha, dorme. Porque quando isso acontece, você fica numa rotina mediana, medíocre, rasa, superficial, pequena, uma vida pequena. No Energia Mental e Física, Sensei Jigoro Kano, na página 79, fala o seguinte: o judô só é necessário na realização do propósito humano, porque a sua prática nos capacita a encontrar os melhores meios para realizar esse propósito. A gente está sendo forjado aqui. A gente está sendo forjado em cima do tatame. Em outro momento, ainda no Energia Mental e Física, na página 109, Sensei Jigoro Kano fala que os alunos de judô não devem fazer o judô pelo propósito da competição, mas sim para chegar a um propósito mais nobre na vida. E propósito é uma palavra que, nesses dois livros, tanto no Energia Mental e Física, como no Memórias de Jigoro Kano, é uma palavra que se repete. A gente tem que encontrar isso para que a gente consiga ter uma vida que não seja pequena. Um dos princípios do judô, e esse é um daqueles princípios que não é tão conhecido, é o Zenyu Shadeki. Zenyu Shadeki é um dos princípios do judô, que significa tente flutuar através da vida e você vai acabar afundando. E com isso, o Sensei Jigoro Kano incentiva a gente a não levar uma vida pequena, uma vida conformada, uma vida passiva. No Memórias de Jigoro Kano, na página 155, tem uma frase assim: não devemos ser cidadãos passivos. Sabe aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não pode, não dá. Você vai dar um abraço numa pessoa, parece que ela tem nojo. Você vai dar a mão para uma pessoa, aquela minhoca esmilinguida, assim, que... né? Você vai dar Você chega para uma pessoa, você pergunta: oi, tudo bem, como é que você está? Ah, tô indo. Tá indo aonde? Tô indo. Ah, não sei, tô indo. Para onde que você sabe? Isso é Mayoi, isso é perda de direção. Mas, beleza, Sensei Jigoro Kano incentiva a gente a não levar uma vida pequena, a não levar uma vida conformada, passiva. Mas como é que você faz isso? Sensei Jigoro Kano traz para a gente um outro princípio do judô, que é o Ryu-ho. E Ryu-ho significa deixe sua marca no mundo. Deixe sua marca no mundo. Qual que é o legado que você vai deixar para as futuras gerações? Qual que é a sua obra? Qual que é o seu legado? O que você vai deixar de herança para as próximas gerações? Como é que
Isso é incrível isso, porque o judô é um legado. Essa liga, a missão dela é preservar esse legado. Tem uma missão, tem uma visão, tem valores. Qual que é o seu legado? O que você vai deixar para as futuras gerações? Qual que é o seu empreendimento, a sua obra? Qual que é? Tem uma frase de um poeta brasileiro, que é o Mário de Andrade, que ele fala assim: quando eu morrer, eu quero ficar. Mas a gente é imortal, não dá, né, para você ficar depois de morrer. Como é que você fica, então? Com um legado. Sensei Jigoro Kano está morto, mas ele está em nós. No tatame que você pisa, no judogi que você veste, na espada que você desembanha quando vai fazer kata, na técnica que você exercita. Sabe, Jigoro Kano está morto, mas ele está aqui. Dá para sacar isso? Qual que é o seu? O que você vai deixar de legado? Qual que é a sua obra? E ele incentiva a gente a pensar nisso. Sai dessa vida mediana e começa um empreendimento. Começa algo novo. Porque é só assim que a gente vai conseguir, de alguma maneira, ficar conectado com o nosso propósito. E Ikigai é interessante porque ele tem... Esse conceito da cultura japonesa de Ikigai, ele é dividido em 4 partes. Aquilo que você ama. Sensei Jigoro Kano passou a vida dele inteira dedicada à educação. Sensei Jigoro Kano amava a educação. Aliás, na biografia dele mostra que ele, quando criança, ele ensinava a gente mais velha a ler e a escrever. Imagina uma criança ensinando um brutamonte a ler e escrever. Que coisa doida, um marmanjo, uma criança ensinando uma pessoa mais velha a ler e escrever. Isso é fantástico. E isso levou ele a ser convidado para ser ministro da educação. Isso levou ele a ser professor de escola, diretor de grandes escolas, membro do Comitê Olímpico Internacional, considerado pai da educação física no Japão. Pai da educação, né? Por quê? Porque ele viveu uma vida conectada com o propósito dele. Então, aquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta, é um elemento importantíssimo. Mas não basta gostar, né? Você tem que ter competência. E a competência é o segundo elemento do Ikigai. Então, aquilo que você ama e aquilo que você é competente. As pessoas geralmente vão te perguntar, as pessoas geralmente pedem a sua ajuda para alguma coisa. Quando alguém está precisando de alguma coisa e ela vai perguntar para você, o que é isso que ela está te pedindo ajuda? O que você é competente? O que você faz com mais facilidade? Porque isso também é um elemento fundamental do propósito. Aquilo que você ama e aquilo que você é bom. E Sensei Jigoro Kano, como eu acabei de dizer, ele ensinava gente mais velha que ele a ler e escrever. A biografia dele mostra que ele tinha uma vocação natural pelo ensino. Então, era algo dele, é um talento que nasceu com ele. Todo mundo aqui que está nesse tatame tem um sonho. Todo mundo que está aqui nesse tatame tem talento. Só que às vezes a vida é tão complicada, a vida é tão complexa, que a gente acaba perdendo a vontade de realizar esses sonhos. E perdendo também a vontade de lapidar esses talentos. Por quê? Porque você tem que pagar conta. Porque você tem que cuidar do seu filho. E aí, aonde que fica tudo isso? Né? E a outra, então a gente tem aquilo que você ama, aquilo que você é competente. E aqui a gente tem aquilo que serve ao próximo. A sua missão. Sensei Jigoro Kano, ele tinha o objetivo de transformar o mundo. Ele queria mudar o mundo. Por meio do judô, por meio da educação. Ele tinha essa missão. O cara estudou Jujutsu, o cara ficou lendo clássico chinês, coisa assim, que é um saco de ler, tá? É um saco.
O cara estudou o clássico chinês, estudou Jujutsu, ele não ia perder o tempo dele para ficar o conhecimento retido com ele. Concorda com isso? Não tem sentido você ficar adquirindo conhecimento só para você mesmo. Então ele tinha uma missão, ele queria transformar o mundo. Ele tinha uma missão. Por último, a ideia do Ikigai é fazer aquilo que você ama, aquilo que você tem competência e aquilo que serve ao próximo. Mas nada disso funciona se você não tiver dinheiro. Então o último elemento do Ikigai é aquilo que você pode ser pago para fazer. Se você parar para pensar, o templo, o Eishoji, um dos primeiros lugares onde o judô se estabeleceu, ele era alugado. Ele era alugado. E esse dinheiro, né, não cai em árvore. Ele era alugado. Eu tinha que pagar para estar lá. Apesar olha como isso é interessante. Sensei Jigoro Kano não tinha um objetivo financeiro, mas ele estava se virando lá para conseguir o espaço dele alugado. E muita gente aqui passa pela mesma coisa, não é? Só que para muita gente, essa noção de Ikigai é um sonho, é um delírio, é algo que está fora da realidade. E por meio do judô, Sensei Jigoro Kano nos incentiva a lutar contra isso. Isso é muito sério. A gente tem que escapar dessa condição de maioi, perda de direção. Tem outro princípio do judô, que é o yoseshi, sabe? Muitas vezes a gente pensa que estou muito velho, ou sou muito jovem ainda para pensar em propósito. Yoseshi significa a vida é mudança. Isso é um outro princípio do judô também. A vida é a mudança. Então, mesmo que você esteja na pior das situações, aplica os princípios do judô e todo e qualquer obstáculo será superado. Yoseshi significa a vida. Você acha que é muito jovem? Sensei Jigoro Kano criou o judô quando ele tinha 21, 22 anos. Você acha que ele era muito velho? Sensei Jigoro Kano, quando tinha 70... Sensei Jigoro Kano morreu voltando de uma viagem. Nunca é tarde para se conectar com o seu propósito. O cara, do começo ao fim da vida dele, viveu o propósito dele. E isso permitiu que isso permitiu que ele pudesse falar: agora eu não tenho mais arrependimentos. Agora eu posso dizer que eu cumpri os meus principais objetivos na vida. Agora, interessante. Como que eu começo? Né? Que está muito bonito, muito legal. No Energia Mental e Física, na página 79, Sensei Jigoro Kano fala que o judô é o estudo do meio. E a prática desse estudo é a melhor maneira de se obter todo tipo de sucesso. Agora, o que é esse meio? O que é esse meio? Na página 52 do Memórias de Jigoro Kano, ele fala: no judô, ensina-se em primeiro lugar ao aluno o do. No judô, ensina-se em primeiro lugar ao aluno o do. No Energia Mental e Física, ele fala: o do é o foco principal daquilo que é ensinado pela Kodokan. E ainda nessa mesma página 20, ele fala: o judô é uma maneira de se buscar o do. A maioria, provavelmente todo mundo aqui sabe que do significa caminho. É uma das traduções de do, é caminho. Agora, nesse sentido, vamos voltar no que Jigoro Kano disse. No judô, ensina-se em primeiro lugar ao aluno o caminho. O caminho é o foco principal do que é ensinado na Kodokan. E finalmente, Sensei Jigoro Kano fala: o judô é uma maneira de se buscar o caminho. É interessante porque se você pergunta para alguém o que é judô, a pessoa vai responder: caminho suave, evidentemente. Agora para pensar, o que é caminho? O que é suave?
É o caminho da sua casa até o trabalho? É o caminho, é a rota que liga uma cidade a outra? O que é caminho? Porque senão fica muito no abstrato. Você não entende. O que é suave, então? É suave na nave? O que é suave? O que é caminho? E eu trouxe E para a gente entender esse conceito de caminho, eu fiz com a ajuda, eu fiz uma linha do tempo para a gente entender como que o caminho viajou através dos séculos, através dos milênios, aliás, como que o lá atrás chegou até se tornar judô. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha só como esse autor descreve aquela época. As ruas são perigosas. Por todo o país se formaram quadrilhas. As portas estão trancadas em todos os lugares. O povo não confia de modo nenhum em seus líderes. As pessoas clamam por mais rigor nas leis e por sentenças mais severas. Disputa e briga acontecendo a bel prazer, em número sempre elevado. O sistema educacional só parece funcionar para os filhos dos ricos, poderosos e privilegiados. Há notícias de genocídios em terras não muito distantes. Os exércitos não param de se mover e os diplomatas ficam fazendo alianças improváveis, alterando fronteira e alterando planos de ação. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui notou alguma semelhança com os dias atuais? Nessa descrição aqui? E se eu dissesse para vocês que isso aconteceu há mais de 2 milênios? Mais de 2.000 anos? Parece que o mundo não evoluiu nada nesse sentido. Porque as coisas que acontecem ainda são as mesmas. Esse cenário aqui foi há 2.500 anos na China. Nesse período aqui, 770 antes de Cristo. Porque nessa época, a China vivia em um período de paz, um período de prosperidade. Um período que foi conhecido como período da primavera e outono. Era um período bom para a China, um período próspero. E nesse período surge um despertar nas artes, na literatura e especialmente na filosofia. E agora, quando algumas pessoas começam a pensar, gera questionamento. Com o questionamento vem a crítica. E com a crítica, quando você tem muitas pessoas com a mesma visão crítica, isso gera um movimento. E o movimento altera o curso de uma nação. E foi isso que aconteceu. Naquela época na China, os governantes mantinham seu poder com uma coisa que eles acreditavam ser o mandato do céu. O meu poder vem do céu. Meu poder vem do céu. E aí surge essa classe de filósofos e começa a questionar isso. Então, isso começa a gerar na China algumas crises. Isso a gente está falando de 770 a.C. Isso começa a gerar na China uma crise séria. Peraí, vamos ver esse negócio aí, não é assim que se governa não. Vamos ver isso aí. E o problema é que esses filósofos, esses pensadores, eles eram influentes, porque eles trabalhavam com a nobreza. Então esse movimento dos filósofos cria uma China em guerra. Então a China passa daquele período da primavera e outono, porque a gente chama de período dos combatentes. Isso aqui em 476 a.C. A China passa então daquele período de paz para um período de guerra. E nesse período de guerra surgem alguns pensadores que procuravam de alguma maneira sanar os males do país. Para você entender o conceito de caminho, o conceito de dor, a gente precisa lembrar de 2 desses filósofos, 2 desses pensadores. O primeiro deles
é esse aqui, ó, Lao Tzu. Esse cara aqui. Existe um livro chamado Tao Te Ching. Não sei se alguém aqui já ouviu falar alguma vez. Tao Te Ching. E esse livro foi uma das primeiras tentativas desses filósofos de propor uma teoria de governo justo. Como? Por meio da virtude. Essa palavra é muito importante. Virtude. Você atingiria a virtude trilhando o caminho. E aí, essa é a base de uma filosofia conhecida como taoísmo. Então, a primeira raiz filosófica do judô está no taoísmo. E é interessante porque esse símbolo, esse ideograma aqui é o ideograma de caminho, que nem está ali em cima, é o de baixo, não é o ideograma de baixo, é o do caminho. Se a gente for investigar como essa palavra aqui, esse ideograma aqui, repara que ele é uma divisão de duas partes. A primeira é essa daqui. Esse aqui é um radical que indica movimento no idioma chinês. Isso aqui, né, é a representação de uma cabeça. De uma cabeça. E quando você associa a ideia o radical de movimento com o radical de cabeça, você tem a ideia de um modo de vida. Né? Você tem a ideia de um caminho que deve ser seguido com diligência, com cuidado, com zelo. Quando você junta esses dois radicais, formando o ideograma de caminho, você tem a ideia de um caminho que deve ser seguido com diligência. E quem que originou isso? Esse sujeito aqui, há mais de 2000 anos atrás, Lao Tzu. Então esse é o primeiro. Então a primeira raiz filosófica do judô é o taoísmo. Em segundo lugar, vem aquele sujeito ali, ó, Confúcio. É um outro pensador, outro filósofo da China, no mesmo período. Eles dois eram contemporâneos, mesma época. Confúcio dizia que se você quisesse mudar o mundo, você tinha que mudar a si mesmo primeiro. Se você quer mudar a sua situação, a situação do seu país, você tem que mudar você mesmo primeiro. Como? Mais uma vez, adquirindo virtudes. Então você repara que tanto Lao Tzu quanto Confúcio falam de virtudes. Você adquirir virtudes. Vai entender isso ainda, tá? Isso a gente está falando de 476 a.C. Olha só. A gente estava ali em 476 a.C. E aí a gente tem um vácuo aqui, um vão. No século XII, depois de Cristo, surge um pensador chamado Zhu Xi. Né? E tanto o taoísmo quanto o confucionismo têm alguns elementos místicos, alguns elementos esotéricos. O budismo também, que estava naquela época ali também. Esse sujeito, o Zhu Xi, no século XII, ele fala assim, não quero isso. Não quero esse misticismo. Não quero esse esoterismo. Tanto do confucionismo, como do taoísmo, como do budismo. Então ele formula uma nova ideia do confucionismo. Por isso que é neoconfucionismo, neo é novo. Baseado na ética e na moral. Só princípios éticos e morais. É o neoconfucionismo. Né? Então, isso aqui a gente ainda está na China, tá? O neoconfucionismo. Depois disso aqui, é o que começa a entrar o Japão no jogo. Esse sujeito aqui, chamado Fujiwara Seika, ele, na época em que tinha uma época em que os japoneses invadiram a Coreia. Guerras entre Japão e Coreia. E muitos livros, inclusive os desse cara aqui, foram
adquiridos pelos japoneses na Coreia. Então esse cara aqui, ele leva o neoconfucionismo para o Japão. Ele leva as ideias de Zushi para o Japão, no século XVI depois de Cristo. E o interessante é que século XVI depois de Cristo coincide no Japão exatamente na época em que, assim, com a ascensão da classe de guerreiros no Japão. E a gente conhece essa classe de guerreiros como samurai. Então, a vinda de Fujiwara para o Japão vai incentivar uma coisa que a gente hoje conhece como Bushido. Bushido, o caminho do guerreiro. E isso é um conjunto de valores que não estava escrito, mas que era transmitido oralmente. Coragem, honra, cortesia, sinceridade, retidão, lealdade, benevolência. Aliás, se vocês quiserem ver isso com mais calma, depois vocês entram lá no site da LPLA, na parte de missão, é isso aí. Porque ali você enxerga claramente a ideia da Liga de preservar isso. Se você for lá no site da Liga e ver na parte de missão, o que você vai ver são os valores da classe de guerreiros no Japão. Bushido. Então a gente tem ideia do caminho de novo. Só que conforme o Sensei Kleber estava falando, a classe do samurai entrou em decadência na restauração Meiji. Isso em 1868. Né? E aí a classe do samurai perde o seu valor. As escolas de Jujutsu começam a fechar, começam a entrar em decadência. E nessa época tinha um menino de 8 anos que sofria bullying na escola, que era Jigoro Kano. Quando aconteceu a restauração Meiji, Jigoro Kano tinha 8 anos. E aí aquela história toda que o Sensei Kleber falou do mestre Fukuda, né? Aliás, olha só que interessante. Quando a restauração Meiji acabou, cadê o samurai agora? Como o Sensei falou, alguns se desviaram, mas outros viraram praticantes de medicina alternativa, como a osteopatia. E olha só que interessante, mestre Fukuda era osteopata. E de alguma forma que a biografia não revela, o Sensei Jigoro Kano sabia que muitos desses antigos mestres de Jujutsu praticavam medicina alternativa. Então ele não foi procurar aleatoriamente um professor. Ele foi em busca de um e o professor recusou. Foi em busca de outro e o professor recusou ensinar Jujutsu. Foi em outro e recusou, até que chegou no Fukuda e ele ensinou. Né? Nasce então a ideia de Budô. Então do Bushido, do caminho do guerreiro, a gente vai para o Budô. Bu, em japonês, é marcial. Do é caminho. Então, nessa época, quem que introduz a ideia de Budô depois do Bushido? Sensei Jigoro Kano. Então, mais uma vez, você vê Sensei Jigoro Kano sendo pioneiro em alguma coisa. Mais uma vez. E isso, acho que era o Sensei Rodney que estava comentando, abre espaço também para pessoas como Morihei Ueshiba, fundador do Aikido. Sensei Funakoshi, fundador do Karate Do. Isso é importante, ele não fundou o Karatê, ele fundou o Karate Do. Tá? E esses são considerados os 3 principais mestres do Budô. Aliás, a título de curiosidade, existe um livro chamado 3 Mestres do Budô. Muito interessante também, para quem quiser se aprofundar nisso. Até que em 1882, Sensei Jigoro Kano funda o Judo Kodokan. O próprio nome Kodokan tem a ideia de caminho. Judo, Aikido, Karate Do. E esse Do, ele está pegando os princípios que estão lá atrás, na China,
há 2.500 anos, há mais de 2 milênios atrás. Que ideia é essa? De virtude. De virtude. O judô tem um princípio que é o Jundo Seisho, que significa seguir o caminho produz a vitória. Seguir o caminho produz a vitória. Agora que a gente sabe que caminho é virtude, é o caminho de virtudes, Jundo Seisho, seguir o caminho de virtudes produz a vitória. Um outro princípio é o Tando, que significa a busca do caminho, buscar o caminho. E é interessante porque se você analisar o ideograma de Tan, o princípio é Tando. Se você pegar a só parte de Tan, você vai ver que é a representação de um martelo e a outra parte é bater. Ou seja, aqui a gente tem a ideia de forja, bater martelo, forjar. O kanji, o ideograma de Tan, significa forja. Então lembra do que Sensei Jigoro Kano disse? O judô só é necessário na realização do propósito humano porque a sua prática nos capacita a encontrar os melhores meios para tal. Por meio do judô nós somos forjados. Tan significa forja. E um dos princípios do judô é Tando, buscar o caminho, ser forjado. Um outro princípio do judô é o Chuko Chijin, que significa o desenvolvimento pessoal faz o cidadão ideal. E esse é o coração do confucionismo. Os princípios do judô tá tudo aqui. Tá tudo ali atrás. Agora, legal, eu falei bastante de virtude, né? O que é virtude, então? Aqui a gente vai falar só de 3, porque tem um monte, dezenas. A gente vai falar de 3. E o primeiro deles, a primeira virtude, é o Ju, que dá nome à nossa arte marcial. É o Ju. Então, o judô, o do do judô é o caminho de virtudes. Virtudes que nos capacitam a enfrentar aquela condição de maioi, de perda de direção. São virtudes que nos forjam a nos conectar com o nosso propósito. E aqui a gente vai falar de 3 virtudes, que são as principais. E a primeira virtude é o Ju. Acho que a grande maioria aqui já ouviu falar daquela lenda do salgueiro e da cerejeira, né? Que estava no inverno, aí a neve cai na cerejeira, o galho se quebra, enquanto o salgueiro era flexível, portanto ele cedia e a neve não fazia pressão nos seus ramos, por isso não rasgava, não quebrava. Acho que a grande maioria aqui já deve ter ouvido falar. E tem uma outra lenda também, que fala de um menino que observava como as fortes torrentes, as chuvas, derrubavam as árvores mais fortes, e aquelas que eram pequenininhas, aquelas que ainda eram um brotinho, elas ficavam lá. Enquanto o forte era derrotado pela chuva, o fraco ficava ali intacto. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre isso. E Ju é isso. Lá em cima, o ideograma de cima é o ideograma de Ju, o primeiro ali. Se você pegar aquele ideograma, a parte de cima do ideograma é a representação de uma lança, de uma alabarda. A parte de baixo é uma árvore, é a representação de uma árvore ou de madeira. E nesse sentido, para a gente lembrar, quando a gente estuda a kanji, a gente tem as formas de você lembrar do significado. E a forma como você estuda esse kanji é o nascimento de uma árvore, ou seja, o broto, tem a mesma força, a mesma investida, aliás, a mesma força que uma investida de lança. Olha só que coisa bacana, interessante.
a árvore que ainda está nascendo. Então a pessoa que é suave, ela pode ter a mesma força que a investida de uma lança. Isso, da onde que veio isso? Da onde que veio o princípio da suavidade? Porque o broto, ele representa mansidão, representa suavidade, flexibilidade, tudo isso é Ju. Flexibilidade, mansidão, maleabilidade, suavidade, tudo isso é Ju. Não é? E da onde que veio esse princípio da suavidade do Ju? Desse cara aqui, Lao Tzu, lá atrás. Lao Tzu escreveu Tao Te Ching. E em diversos capítulos do Tao Te Ching, você vê ele escrevendo da supremacia do forte, aliás, do forte em relação, a supremacia do fraco em relação ao forte. Você vê em diversos capítulos do Tao Te Ching, Lao Tzu escrevendo que o forte supera, o fraco supera o forte. E mais precisamente no capítulo 36 do Tao Te Ching, tem uma frase que é a seguinte: o suave controla o duro. E olha só que interessante. Se você abrir o seu Energia Mental e Física, o livro do Jigoro Kano, se você abrir o Energia Mental e Física, você vai ler a seguinte frase: Juyoku go Useizuru. Traduzindo, o suave controla o duro. A mesma frase que aparece no livro de Jigoro Kano é a mesma frase do livro que esse cara escreveu. Esse princípio, ó, é de lá de trás. E esse princípio da suavidade, com o passar do tempo, ele foi transformado em estratégia. Diversos autores naquela época, aliás, alguns de vocês já devem ter ouvido falar da Arte da Guerra, de Sun Tzu. É tudo nessa época aqui, tá? E o livro da Arte da Guerra é um livro de estratégia. Muitos livros de estratégia foram baseados na ideia de suavidade desse cara aqui. Tem um livro aqui, por exemplo, que é assim. Tem um livro de estratégia que fala o seguinte: o suave pode controlar o duro, o fraco pode controlar o forte. Ser suave no momento correto é uma virtude, e ser rígido no momento errado é um desastre. Isso estava num livro de estratégia. Um outro livro de estratégia, conhecido como Ryuko no Maki, é um livro de estratégia japonês. Se o inimigo vem contra mim, eu o recebo. Se ele se afasta, eu o deixo ir. Frente a frente com seu opositor, entramos em harmonia com ele. Olha só que interessante. Onde que a gente vê isso na prática? Jun no kata, Kime no kata, Kodokan go Shinjutsu. Você vai ver que muitas técnicas, você vai ver que o que ele tenta dar um atemi, um soco, e aí imagina que tem uma pessoa na minha frente. A pessoa tenta dar um atemi. O que o Tori faz? Sai de lado, puxa para desequilibrar e desfere um outro golpe. É isso. A essência do Ju, a gente pratica no Ju no kata, Kime no kata, nos kata do judô. Por isso que as pessoas falam, o sensei fala kata é a essência do judô. Por quê? Por causa disso. Agora, aonde que está isso? Na página 36 do Energia Mental e Física, Sensei Jigoro Kano fala o seguinte: se você resistir a um oponente que é mais forte, você vai ser derrotado. Mas se você se ajustar e evitar o ataque do oponente, você vai fazer com que ele se desequilibre. Você vai fazer com que o seu oponente tenha sua força reduzida e seja derrotado. E essa estratégia pode ser usada, seja qual for a potência da força do seu oponente. E isso possibilita que alguém que é mais fraco vença alguém que é mais forte. E se você reparar, olha só o que Sensei Jigoro Kano fala. Se você se ajustar e evitar o ataque do oponente. O que a gente tem aqui é o fundamento do judô, Tai Sabaki. Né?
Tai Sabak. Se você se ajustar e evitar o ataque do oponente, Tai Sabak. Você vai fazer com que ele se desequilibre, Kuzushi. Da onde que veio Kuzushi, Sukuri, Kake? Desequilíbrio, preparação, finalização. Da onde que veio isso? Desse princípio, do Ju. Porque a partir dos escritos de Lao Tzu, desses livros de estratégia, e que a biografia de Jigoro Kano fala que ele estudou tudo isso, ele chega no princípio da suavidade. É engraçado porque a gente pensa que ser suave é ser fraco, né? A gente associa a ideia de mansidão com fraqueza, com ser frágil. Você tem que ser forte para ter convicção das suas opiniões, por exemplo. Mas você precisa ser flexível para ouvir primeiro, para falar depois. Entender para ser entendido. Precisa de flexibilidade para isso. Você precisa de flexibilidade para entender que você precisa mudar a sua vida. Sabe? O que tem que morrer em você para que você possa viver? O que tem que morrer dentro de você para que você possa viver? No que você acredita que está prejudicando a sua vida? Quais hábitos estão impedindo você de fazer aquilo que você deveria estar fazendo? Quais são as crenças que estão te limitando? Quais são as crenças e os hábitos que estão limitando você de chegar onde você quer chegar? Sabe? E você precisa ter flexibilidade para perceber que você precisa mudar isso. A flexibilidade, ela é o coração das artes marciais japonesas. A ideia do fundador do Ueshiba, do Aikido, o Ueshiba, o que é Aikido? É harmonia. A harmonia, o conceito de harmonia e o conceito de suavidade estão juntos. Ser flexível é você conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito difícil, não é verdade? Você está no trabalho, você está ou mesmo no tatame, e você conseguir harmonizar um ambiente de trabalho é muito difícil. Flexibilidade é a primeira virtude e uma das principais. Primeira virtude aqui que Sensei Jigoro Kano dá pra gente. Sensei Jigoro Kano também disse, isso está na energia, que só existe um caminho na vida. E esse caminho é o da coisa certa a ser feita. O judoca, ele é o estrategista. O judoca, ele tem que pensar em uma estratégia, um passo a passo, que leve ele até onde ele quer chegar. Até o Ikigai. Lembra do Ikigai? Propósito. Ikigai sem Seiryoku Zenyo não existe. E Seiryoku Zenyo é a segunda virtude. A segunda virtude e uma das principais que Jigoro Kano traz pra gente. E é engraçado porque geralmente a gente traduz Seiryoku Zenyo com máxima eficiência, com mínimo de esforço. Só que eu passei a ter um pouco mais de cuidado com essa definição, porque algumas vezes eu fui explicar para algumas pessoas que são leigas no judô, e elas falaram assim para mim, então você quer dizer que o judô é a lei do mínimo esforço? Máxima eficiência com mínimo de esforço? Então eu pesquisei uma tradução que fosse mais apropriada. Seiryoku Zenyo também pode ser traduzido como o uso mais eficiente da energia. Que estratégia, que passo a passo que você vai utilizar para chegar até onde você quer chegar? Sensei Jigoro Kano fala que viver de acordo com esse princípio do Seiryoku Zenyo no dia a dia é de importância vital. Olha só o que ele fala. Mesmo que você fale, mesmo que você se sinta desanimado, se você recobrar sua coragem, encontrar sua trilha pelo Seiryoku Zenyo, as circunstâncias irão aos poucos melhorar. Então não importa se você está na pindaíba hoje. Se você parar para pensar, nossa, o que eu tenho hoje? O que eu sei fazer? Como que eu posso empreender? Quais são os recursos que eu tenho? Se você parar para analisar a sua vida e ver o que você tem hoje,
com calma, longe do estresse do dia a dia, você vai começar a empreender. E quando você começa a empreender, as circunstâncias começam aos poucos melhorar, como fala Sensei Jigoro Kano. Em outro momento, Sensei Jigoro Kano fala o seguinte: se o seu objetivo não está claro, o método não pode ser determinado. Lembra, se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Quando o seu objetivo estiver esclarecido, você vai poder estudar a melhor maneira de utilizar a sua energia. Isso é Seiryoku Zenyo. Agora, esse parágrafo do livro é um dos parágrafos assim, mais legais de energia mental e física. Olha só o que ele fala. Se as pessoas estiverem sempre conscientes da sua situação no momento, se as pessoas forem capazes de criar um padrão melhor para o futuro, com base nos benefícios que esse futuro vai trazer para ele e para a sociedade também, e se a pessoa começar a ajustar o seu comportamento, os seus hábitos, as suas crenças de forma contínua, as pessoas vão poder ter uma vida gratificante. Isso está na energia mental e física. E a partir do momento que você faz isso, ele fala, você verá que o seu futuro sempre vai parecer brilhante, pois você vai estar fazendo o que é o melhor. E não existe por que não pensar que você não possa ser capaz de fazer aquilo que você deseja. Isso está aqui. Você deve fazer o que você pode. E quando você for bem sucedido, isso vai ser suficiente e você sempre vai encontrar uma solução para qualquer coisa. Lembra lá no comecinho? Utilize os princípios do judô e todo e qualquer benefício será superado. Aqueles que praticam o judô e que seguem o princípio do Seiryoku Zenyo têm um espírito calmo, sabem aproveitar a vida e são empreendedores. Isso é Jigoro Kano falando. Têm um espírito calmo, são empreendedores e sabem aproveitar a vida. A vida mental humana mais avançada só vai poder ser atingida quando esse princípio do Seiryoku Zenyo fizer parte de você. Quando isso fizer parte do seu dia a dia. Sabe? Sensei Jigoro Kano tem um princípio também que é o foco no objetivo. Frase muito comum, né? Você vê lá no Facebook, foco no objetivo. É um princípio do judô também. Sensei Jigoro Kano fala que para você atingir o seu propósito, o seu Ikigai, não existe meias medidas. Não existem atalhos. Existe Seiryoku Zenyo. Não existe meia medida, não existe atalho. Existe foco, produtividade e saber usar a sua energia da melhor maneira possível. Isso é Seiryoku Zenyo. Então a gente tem o Ju e tem o Seiryoku Zenyo. O que está faltando? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar que o judô, que Sensei Jigoro Kano dividiu o judô em 3 níveis. Primeiro nível do judô, o asa, a técnica, você saber fazer as técnicas, os kata. Aí eu fico pensando, meu Deus, não sei nada, né? Porque eu tenho kata que eu nem sei fazer e o homem está falando que o primeiro nível do judô é você saber fazer tudo, né? Meu Deus. Ainda bem que existe gente disposta a ensinar kata, né? Segundo nível do judô, quando o judô passa a melhorar você física e mentalmente. Quando você sente que o judô está fazendo diferença na sua vida, física, mental e espiritualmente. Porque até no primeiro nível, você só está fazendo técnica. Você está lá, você vai mandar teu aluno fazer o Sotogari 500 mil vezes, mas ele está lá só fazendo o golpe 500 mil vezes. Você mandar o teu aluno fazer um golpe 10 mil vezes, você mandar o aluno fazer um Sotogari 10 mil vezes, isso vai fazer com que ele tenha um Sotogari 10 mil vezes melhor. No segundo nível do judô, a gente começa a pensar no judô como uma ferramenta de melhorar o nosso físico,
a nossa mente, físico, mente e espírito. É até por isso que o nome do livro é Energia Mental e Física, né? O nome desse livro em inglês, Mente sobre os Músculos. Esse livro, Energia Mental e Física, em inglês ele é Mind Over Muscle, que significa a mente sobre os músculos. Isso é segundo nível do judô. Aí a gente chega no terceiro nível do judô. Não adianta você pegar todo esse conhecimento e reter para você. Não adianta você ser o mestre do Osotogari, você saber fazer todos os kata do judô, se você não tem partilha. Se você não sabe compartilhar isso com o próximo. Se você não transmite aquilo que você aprendeu para o outro. E aí a gente chega em outra virtude, outro princípio. Dita Kyoi. Dita Kyoi significa benefício mútuo, reciprocidade mútua, benefício mútuo. Quando a gente fala em dita, a gente está falando que é para mim mesmo. Para mim mesmo. Agora, quando a gente acrescenta Kyoi, a gente está falando que também é para o próximo. Dita Kyoi, para mim e para o outro. Sensei Jigoro Kano diz, olha só isso. O valor de uma pessoa é determinado por quanto ela contribui na vida. Olha como isso é sério. Isso é Jigoro Kano falando na Energia Mental e Física. O valor de uma pessoa é determinado por quanto se contribui na vida. Quantas vezes no seu dia a dia você se sente incondicionalmente útil? O que faz seu coração bater mais forte? O que te deixa ali naquele momento de uma felicidade tão extrema que você nem consegue explicar direito? Quantas vezes no seu dia a dia você se sente incondicionalmente útil? Porque a resposta para essa pergunta determina o quanto que você tem vivido de verdade ultimamente. Lembra do princípio do Yoseshi. A vida é mudança. Então a gente pode recuperar isso. Essa é a ideia do judô. Mas quanto que você tem servido ao próximo? De verdade. O quanto que o princípio do Dita Kyoi faz parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. No seu trabalho. Sabe? Tem muita gente que está insatisfeita com o trabalho. Porque no trabalho não existe senso de propósito. Muitas vezes. Porque você sabe que você está trabalhando, primeiro, para pagar as suas contas e para enriquecer o dono da empresa. É por isso que muitas vezes é necessário que você crie o seu próprio negócio, o seu próprio empreendimento. Jigoro Kano criou a Kodokan. Se você parar para pensar, a Kodokan é um negócio. Existem negócios com e sem fins lucrativos. Mas a Kodokan é um negócio, é um empreendimento. Ele criou um negócio que se espalhou por todo o mundo. O judô hoje está no mundo todo. Ele criou um negócio. Ele criou um empreendimento. Ele teve uma obra. Eu perguntei agora há pouco, qual que é a tua obra? Qual que é o seu legado? O judô é um legado que serve ao mundo. E Sensei Jigoro Kano era obstinado então. Porque ele não queria mudar só o Japão, a vila dele, onde ele morava. Ele queria mudar o mundo. Às vezes a gente se pergunta, será que uma pessoa é capaz de mudar o mundo? Sensei Jigoro Kano não criou o judô? Sensei Jigoro Kano não criou o judô? A gente não está aqui agora fazendo judô? O que ele criou, ele mudou o mundo. E a obra dele continuou mesmo depois da sua morte. E é aí que a gente tem que chegar. Isso é Dita Kyoi. E faz parte do quê? Do Ikigai. Do conceito do Ikigai, de propósito. Servir ao próximo. E se você parar para pensar agora, ó, percebe o poder? Percebe o poder que isso tem? Quando você vai dar aula para um aluno, você está lidando, muitas vezes você pode estar lidando com um aluno que o pai, porque o pai é drogado e porque a mãe é prostituta, aquela criança não tem noção do que é amor, do que é afeto, do que é empatia. Você pode estar dando aula
para um adolescente ou para um jovem que ainda não encontrou um sentido, que está desnorteado. E o jovem, assim, a pessoa mais ou menos assim da minha idade, é um perigo porque quando você não tem, quando aquela pessoa não tem noção do que quer, é muito mais fácil ela se desviar para droga, para seja lá o que for. Então olha só, você está dando aula para um jovem, para um adolescente, e você está dando um caminho para aquela pessoa. Você tem criança, você tem jovem, tem adolescente. Você tem adulto que está perdido na depressão. Gente que assim, não consegue dormir à noite. Você está dando aula para gente que já está, para idoso, que não quer ficar parado ali sentado assistindo televisão o dia inteiro. O idoso, você está dando aula para idoso que quer praticar uma atividade física, que isso faz bem para a estima. Jigoro Kano foi ativo até os últimos dias da vida dele. Ele morreu num navio, voltando de uma das suas viagens. Você está dando aula para aquela pessoa que tem câncer, para aquela pessoa que tem AIDS e quer vencer o preconceito. Você está dando aula para o cego que quer se superar, que não quer fazer da falta de visão dele um limite. Percebe a responsabilidade que a gente tem? Percebe o poder? Agora pensa nas virtudes. Pensa nas virtudes aqui. Uma criança que nunca viu isso na vida. Percebe o poder que a gente tem de mandar aquela criança para um caminho, para um que possa fazer a diferença na vida dela? Aquela criança que um dia não sabia o que era amor, o que era empatia, o que era afeto, pode sair de um dojo reestruturada. Essa é a nossa função. Percebe o poder que a gente tem? A responsabilidade que a gente tem ao lidar com essas pessoas? Isso é de Takioi. E isso é judô. Isso são virtudes e são princípios que a gente consegue com o judô. E aí, tem uma frase que eu gosto muito de um autor que é o Hegel, que é assim: assim como com uma vela você acende outra, o mestre transmite aos seus discípulos todo o conhecimento que ele adquiriu na vida, para que todos possam percorrer o melhor caminho possível. Isso quem falou foi Eugen Hegel. Ele praticou Kyudo. Kyudo é o caminho do tiro com arco, o arco e flecha. Assim como uma vela se acende outra, o mestre transmite o seu conhecimento para os seus discípulos. E olha a responsabilidade que a gente tem com isso. E a gente ficou aqui um tempão falando de filosofia de judô, de princípios. E aí você tem 3 alternativas. A primeira é que você pode ignorar tudo isso. E quando você faz isso, você apaga a vela. Não tem mais transmissão, você apaga. Esquece, ignora que isso aqui existe e foca o teu treino em fazer o fulano fazer o Osotogari 10 milhões de vezes. Você esquece. Essa é uma opção. A segunda opção é você considerar que isso aqui existe, só que você retém isso para você mesmo. O problema disso é que a vela, ela vai derretendo. A vela derrete. E de repente, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você fez, não tem importância nenhuma. Porque eu vou morrer, você vai morrer. É assim. E aí tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você pesquisou, que você dedicou uma vida para aquilo, não vai ter importância nenhuma. A vela derreteu, você reteve o seu conhecimento. Agora, você tem a última opção. Não sou eu que vou convencer você a pegar a energia mental e física ou memórias de Jigoro Kano para estudar aquilo. Não sou eu. Não é nenhuma entidade vai conseguir convencer e muito menos obrigar você a pegar o livro para estudar. Não é o Sensei Kodansha que vai conseguir convencer você de pegar isso aqui para estudar. Isso aí tem que partir de você. É só você. É só você que tem a oportunidade de transmitir o legado de Sensei Jigoro Kano, a obra de Sensei Jigoro Kano.
Só você pode fazer isso e ninguém mais vai te convencer. Todo esse conhecimento das raízes do judô, seja no budismo, seja no taoísmo, no confucionismo, no shintoísmo, as virtudes, os princípios, o que está por trás do judô, não sou eu, não é a entidade, não é ninguém, é você que vai é você que vai arranjar um tempinho e estudar isso para conseguir transmitir o caminho para o aluno. Nós temos essa responsabilidade, nós temos esse poder de transformar as pessoas. E aí eu pergunto para você, o que você vai fazer com o judô? O que você vai fazer? É isso, gente. Muito obrigado.